Olá, tudo bem? Eu vou tentar compartilhar com vocês através dessa live, eu vou chamar de live, mas é um vídeo especialmente para o IGTV, também vai estar no YouTube, enfim, um vídeo sobre o que é empreendedorismo. Então, eu vou acompanhar um slide para ficar mais fácil. O que é empreendedorismo? A gente ouve falar muito sobre essa palavra constantemente sobre empreendedores, mas você já parou para se perguntar o que é, de onde vem, qual a origem? Sobre isso que eu vou falar com você. Deixa eu só passar aqui meu slide. Bom, o nome da minha empresa é Borelli Academy e este assunto, ele é importante a gente deixar gravado, um vídeo que fala sobre o assunto justamente para as pessoas que querem começar a empreender ou aqueles até que empreendem e a gente percebe muito que o termo, ele é confuso, até também por conta de muitas pessoas às vezes não pesquisarem sobre, então é importante, eu pelo menos adoto isso dentro do meu negócio, da minha vida, buscar até a etimologia muitas vezes das palavras para que eu possa saber sobre aquilo a fundo. Bom, meu nome é Suelen Borelli, eu atualmente sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo e eu tenho formação em gestão de recursos humanos, trabalhei durante 10 anos na área de segurança do trabalho, trabalho muito home office, então, e eu quero trazer esse assunto hoje aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui um pouquinho da minha trajetória dentro das empresas, né? Eu tinha uns 21 anos, então eu passei praticamente 10 anos entre empresa e outras, empresas multinacionais principalmente, o que me deu uma bagagem relacionada à parte corporativa. Mas em dado momento, eu quis buscar novos caminhos. E um caminho até um pouco mais solitário, vamos colocar dessa forma. Eu resolvi empreender dentro daquilo que eu já fazia nas empresas. E aí o que acabou acontecendo comigo? Nessa transição, eu acabei percebendo que faltava conhecimento da minha parte, faltava processos também de uma forma mais clara para que eu pudesse transformar aquilo que eu queria levar para o mercado em negócio. Então, basicamente, tudo aquilo que eu tinha de intenção caiu por terra, porque eu tive que reaprender. Tive que reaprender, primeiro, quem sou eu, o que eu quero levar para o mercado, as necessidades humanas, entender, né, do mercado um pouco mais e também ver a dinâmica que funciona tudo isso. Porque uma coisa é você querer fazer um negócio acontecer com um produto que você gosta, uma solução que seja serviço, por exemplo. Outra coisa é fazer isso ser um negócio no mercado. Então, existe uma distância muito grande entre querer vender ou querer construir um negócio e se vai ter aceitação ou não. Então, são diversos pontos que muitas vezes o empreendedor ao menos tem noção, isso pode atrapalhar muito a caminhada dele. Bom, mas se a gente pudesse fazer uma analogia, eu gosto de fazer analogia com o empreendedorismo e os desbravadores. Então, é como se a gente fosse desbravar os negócios nesse momento. E uma frase que eu gosto muito para começar esse bate-papo é: mar calmo nunca fez bons marinheiros. Por quê? Porque se a gente analisar o mar, assim como os negócios, em dado momento parece que ele está tranquilo, mas vem uma tempestade e transforma aquele cenário. Então você tem que estar preparado para ambas situações, tanto as ruins quanto as boas, né? Procure-se pessoas desbravadoras. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai pegar aqui um pouquinho dos desbravadores mesmo, tá? Vasco da Gama, um desbravador de mares nunca navegados. Então imagina o seguinte, ó, a gente está precisando de pessoas que vão descobrir novas terras. Então era um navegador português que estabeleceu a rota para as Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança e navegando diretamente da costa oriental da África até Calcutá, na Índia, aos 29 anos. Mesmo como navegador experiente, Vasco da Gama ignorou a força dos ventos das monções do Oceano Índico, o que lhe custou a perda da metade dos tripulantes ao regressar da Índia na primeira viagem. Não consultou os navegantes locais e conhecedores de fortes ventos daquela região.
Foi um trechinho que eu peguei de uma reportagem que é o seguinte: se a gente pensar numa época que não tinha internet, não tem como você pesquisar nada. Você literalmente tem que se jogar ao mar e ir observando, né? Então, olha, eu fui a tantos quilômetros, observei isso. Depois eu fui a tantos outros quilômetros, observei aquilo. Então, você vai ganhando experiência nas primeiras navegações. E não é qualquer pessoa que se tornava um desbravador. Na verdade, tinha que ser uma pessoa que não apenas tivesse coragem, mas também teria que ter pelo menos um nível de conhecimento para aquilo. E mesmo no caso aqui de Vasco da Gama ter desenvolvido um certo conhecimento por um tempo, esse é um ponto que até mesmo os mais sábios, né, acabam ignorando algumas informações que deveriam ser vistas. Ignorou a informação da experiência e acabou tendo perdas, ou seja, por mais experiente que você seja, por mais expertise que você tenha, existe sim muitos conhecimentos que não estão nas suas mãos. Então é importante o empreendedor ter isso em mente, que ele vai até um ponto e existe muito mais conhecimento que outras pessoas também. Então uma soma, né, de conhecimentos. Então imagina, você define aqui um ponto e aí você vai, imagina fazer a primeira vez, porque vamos colocar assim, a primeira vez ela é sempre mais desafiante, né? Então eles tinham uma caminhada que eles sempre faziam, só que eles tiveram que fazer uma outra rota. Então levou muito mais tempo, perdeu tripulantes. Então, quais características de um desbravador que um desbravador precisa ter? Será que é só coragem? Ou ele também precisa ter conhecimento sobre aquilo que ele está se propondo fazer? Então vamos pensar que um desbravador, ele só quer entregar a mercadoria ou ele só quer ir lá receber a mercadoria. Só que esse só querer entregar ou receber a mercadoria exige que se tenha um arsenal de conhecimentos, nem que não seja da sua parte, mas pessoas que tenham, para que você consiga fazer isso. Por exemplo, muita gente quer vender. Só que para vender existe um contexto em torno disso. Então não basta você ter um produto ou ter um serviço e querer vender. Você precisa entender do todo para poder fazer essa navegação. Então, quais são essas habilidades e quais são as ferramentas? Então, no caso dos desbravadores mesmo, que iam descobrir terras e iam desbravar os oceanos, eles precisavam pelo menos ali de muitas coisas para que eles, pelo menos na pior situação, voltassem para casa, né? Então é importante parar para pensar nisso, ou seja, imagina quando não se tinha muita coisa, tudo que eles precisavam fazer. Hoje que a gente tem muita ferramenta e muita informação, o que a gente também precisa fazer? Então, se a gente pegar a origem da palavra empreendedorismo, pelo que eu pesquisei, tá? Vem do termo francês antigo entreprendre, um vocábulo formado pelas palavras entre, do latim inter, que significa reciprocidade, e prenuer, do latim preendre, que significa comprador. Dessa forma, a combinação das duas palavras, entre e comprador, significa simplesmente um intermediário. Então, o empreendedorismo, ele tem origem exatamente nesse desbravamento aí de mundos, porque o intermediário, né, se a gente pegar aí o começo do comércio, o que os desbravadores faziam? Eles iam até os lugares, representavam algumas mercadorias, então ele está sempre intermediando. Então, você é um intermediador do seu produto ou da sua solução por uma necessidade humana. Então, empreendedorismo tem a ver com comportamento, não necessariamente com uma empresa. Então, para que eu seja empreendedor, eu preciso intermediar. O quê, né? Então, se a gente for um pouquinho mais para frente, os desbravadores, eles eram considerados empreendedores. Então, eles eram visionários, porque você tem que enxergar além das pessoas. Eram considerados loucos, porque quem vai se jogar em alto mar, se jogar em modo de dizer, né, vai se colocar em alto mar. Eles arriscavam tanto a vida quanto tudo, né? Porque não tinha certeza de nada. Então, eles planejavam para que desse certo da melhor forma.
e eles acreditavam. Então, existe também valores pessoais para essa empreitada. E se vocês assistirem a série Vikings, vocês vão ver bem isso acontecendo. Principalmente os vikings que iam desbravando novos mundos. Então eu lembro até de um dos episódios, dando spoiler um pouquinho, que o personagem principal, ele acreditava que em tal direção pudesse ter terras, embora todo mundo dizia que não. E um dia ele teve que se jogar, ele teve que pagar para ver. E aí ele acabou descobrindo novas terras, né? Então, ser desbravador está acima muitas vezes da média, nesse sentido comportamental. É enxergar, é ver, é agir e acreditar. Então, o empreendedorismo é um comportamento. Então, quando você fala, putz, o que é empreendedorismo? O que é empreender? É você ter essas características a ponto de você intermediar uma solução para uma necessidade. Porque as necessidades humanas são diversas, que não é o caso da gente falar aqui, a gente pode falar num outro vídeo, mas toda necessidade existe uma solução que as pessoas buscam e você intermedia, né? O encontro entre a necessidade e a oferta. E de tudo, eu posso pegar qualquer produto aqui, qualquer coisinha que tiver aqui na minha mesa, qualquer coisa mesmo. Cada material desse, ou cada serviço que a gente cria, é para suprir uma demanda, né? Então, o comportamento empreendedor, ele começa desde o desenvolvimento da solução, ao marketing, a parte administrativa, a entrega, então ele pega toda a cadeia. Por isso que é algo que pode ser desenvolvido, inclusive no processo. Então, se você tem dúvida se tem comportamento empreendedor ou não, é só você fazer uma autoanálise, né? Tudo que você se propõe a fazer, você vai até o final ou você costuma abandonar? Então, se você desiste no meio do caminho, provavelmente seu comportamento empreendedor está fraco. Se você conclui, independente da qualidade, porque isso é uma melhoria contínua, então você já tem uma boa porcentagem de ter um comportamento empreendedor. Então, onde eu aplico esse comportamento? Em empresa, na sociedade, em casa. Deixa eu só ver aqui. Provavelmente você vai ter visto esse corte, mas é porque eu tô home office e tem cachorro, então tem que fazer uma pausa, mas eles já pararam de latir. Então, onde eu aplico esse comportamento? Em empresa, na sociedade, em casa, porque o comportamento empreendedor, ele é um comportamento de atitude, ele é um comportamento de movimento. Então, ele é aplicável em todos os cenários. Claro que para alguns contextos, como os negócios, é muito mais fácil você expor esse comportamento. Então, em empresa, por exemplo, se você é colaborador, no máximo você tem uma área de atuação, às vezes no seu setor, ou às vezes em projetos disponibilizados pela empresa, mas é possível ser feito com uma certa limitação. Agora, quando você está diante do seu próprio negócio, por exemplo, você tem um campo muito mais amplo, porque você pode avançar para outros contextos. Se você quer empreender na sua casa, você também tem uma certa liberdade. Então, esse comportamento ele pode ir mais longe ou menos longe, dependendo da liberdade que você tem no cenário que você está. Então, é arriscado ser um empreendedor? Riscos sempre vão existir, até porque, como a gente viu, um desbravador, ele vai buscar novas terras, então ele tem que entender que o cenário que envolve essa viagem possui riscos, assim como os negócios. Então você pode perder, mas você pode ganhar. E vamos de novo. Então, é arriscado ser empreendedor, sempre vai ter riscos, né? Mas o que dá para analisar é da seguinte forma: talvez você já tenha ouvido falar em riscos calculados ou não, mas quando você faz um planejamento de qualquer coisa, vamos pensar que você faz uma campanha para vender algum produto, por exemplo.
e você vê todos os pós e todos os contras, tudo que é contra são os pontos de possibilidade que pode dar errado. E aí você vai tentar ainda assim fazer algumas coisas para minimizar a consequência de determinados danos, vamos colocar assim. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, sim, existe risco. Se a gente analisar dessa forma, a própria vida é um risco, né? Então, viver já é um risco. E aí a gente tende a fazer ações para minimizar os possíveis danos dos riscos que a gente está exposto. Então, tudo tem risco. Só que você precisa aprender antes para tentar minimizar ao máximo quando as coisas acontecerem. Bom, então desde quando eu comecei a empreender, isso já faz desde 2014, eu sempre estive no mercado, mesmo eu não estando como CLT, e sim abrindo um CNPJ, mas sempre voltando às empresas até para poder reajustar algumas condutas. Então, nesse tempo, eu fui, antes de tudo, descobrindo quem eu era, porque uma parte de empreender requer você saber quem é você como pessoa. Então, eu acredito que o maior empreendedorismo é na nossa vida e isso leva tempo. Então, é um caminho que a gente segue muitas vezes pelo autoconhecimento, e isso pode levar muito tempo, uma redescoberta. Mas é um processo que anda em paralelo aos negócios. Então, nesse tempo, eu fui afinando muitas coisas, eu fui decidindo muita coisa, e eu acredito que eu ainda assim estou nessa caminhada. Primeiro entendendo o que é tudo isso, me entendendo e ajustando as velas. O importante é saber que a gente sempre vai ajustar as velas. Cada viagem é uma viagem, cada momento é um momento, cada ano é uma dinâmica, cada mês é uma dinâmica. Então, o empreendedor ele tem que ver todo esse contexto e ir ajustando suas velas para poder evoluir. Então, quais os desafios do mercado? Vou até tirar aqui para vocês verem. São diversos, né? Então, se a gente for analisar tudo aquilo que pode derrubar um negócio, são diversos pontos. Só que existem dois cenários: o pessoal e o do mercado. Então, é importante ter isso em mente. Então, vamos analisar aqui, vou colocar minha imagem aqui desse seguinte lado. Vamos pensar numa praia. A minha cachorrinha latindo. Cacau, vem aqui! Vamos pensar numa praia. Você quer alcançar suas metas, você quer ter clientes, você precisa ir para o mercado. Então, tem pessoas que estão se jogando ao mar. Home office. Quem não tem criança tem cachorro, né? Enfim, deixa eu baixar aqui. Então imagina que empreender é você vir para cá. Você quer vir para cá, você quer alcançar meta, você quer ter cliente, você quer ir para o mercado. Tem gente que ainda está construindo o barco. Construir o barco requer que você veja todo o contexto que te leve para aquela direção. Tem gente que ainda está decidindo o que fazer. Putz, que lado que eu vou? Para onde que eu vou? E tem quem está se jogando no mar para se alcançar isso aqui, só que sem preparo. Então a gente tem pelo menos aqui três tipos de empreendedores hoje. A pessoa que está com boas intenções, mas não está preparado. As pessoas que estão se preparando e também nem têm boa intenção assim. E pessoas que ainda vai decidir o que vai vender, como que vai fazer. Então, às vezes, se a gente parar para analisar, o crime, ele é organizado. Quando eu falo que até pessoas com intenções ruins se preparam para enfrentar o mercado. Porque o mercado, gente, ele é um padrão. Então, se você vende doce, se você vende bebida, se você vende coach, se você vende software, se você vende roupa, não importa. É o mesmo cenário para todo mundo. A grande diferença tá no conhecimento que cada um possui. Porque daí é isso que faz um pouquinho a diferença de quem tem mais habilidade muitas vezes para fazer ou até para desenvolver. Bom, então uma coisa que é muito importante ter em mente é o que eu sei desse mercado, o que eu conheço e o que está faltando, que é o gap. Porque o que mata os negócios são as lacunas. E essas lacunas, se elas não forem observadas
dentro de um contexto macro, você acaba caindo, porque você tinha um desafio, tinha ali um campo minado, e você pisa segura onde você sabe. Você pisa mais ou menos onde você conhece, só que você cai aonde você desconhece. Então, se você não enxerga esse cenário com as lacunas e você começa a caminhar, né, nesse campo minado, uma hora você vai pisar em falso. Então, o que derruba a maioria das empresas, principalmente as pequenas, né, que tem que sobreviver aos 5 primeiros anos, é principalmente a ignorância com algumas habilidades que a pessoa precisa, como gestão de tempo, gestão financeira. Também existe alguns conhecimentos em marketing que são importantes para a pessoa, pelo menos saber o que fazer com a solução dela. E algumas habilidades, inclusive comerciais, porque principalmente quando você é pequeno, você não tem quem faça por você. E se você não tem como terceirizar ou também tem desafios de aprender, você só tem uma saída. Se você não tem caixa para terceirizar, ou você aprende, ou você vai ficar descalço, né? Então, no meu negócio, por exemplo, eu tive que ter algumas habilidades iniciais, porque eu não tinha caixa para terceirizar e eu precisava daquilo, por exemplo, com algumas habilidades de design, para eu poder fazer algumas postagens, por exemplo, tá? Então, identificar o que você precisa saber e o que você precisa conhecer. Identificar as lacunas entre uma parte e outra é essencial, porque sem visão você não caminha. Sem a visão você fica preso. E hoje a gente trabalha com sistemas de gestão, onde a gente mostra o campo para quem é empreendedor. Então, por exemplo, em marketing, a gente tem um sistema chamado Market Hunt, que a pessoa vê tudo que ele precisa fazer e ele vai vendo o que ele tem, o que ele não tem, ele vê as lacunas e vai corrigindo no tempo. E eu mostro aqui no final para você. Bom, então também é importante ter em mente que se você começa pequeno, por exemplo, você tem etapas a serem alcançadas. Então, se você começa como MEI, você tem que se configurar como MEI e alcançar o teto do MEI. Então, por exemplo, em torno de 6.750 seria a meta do MEI mensalmente para dar mais ou menos 81 mil. Se você é um negócio que fatura 3, então você está praticamente na metade do caminho. Então, até que você atinja o seu máximo nessa categoria, tem muita coisa para fazer. Só que a partir do momento que você avança e muda de nível, o seu teto aumenta. Só que tudo aumenta, né? O seu corpo aumenta, a sua dinâmica aumenta, provavelmente suas entregas aumentam. Então, quando você está no mercado, independente do seu tamanho, você já está num jogo muito específico. E empreender requer você gerar demanda, gerar necessidade, gerar emprego. Então, não se tem um trabalho, no caso, um negócio apenas para si, mas você está dentro de um mercado. E aí isso impacta, inclusive, na evolução das pessoas. Por isso que, para você hoje ter um negócio, é imprescindível ter o comportamento empreendedor. Não é todo mundo que tem um negócio que tem comportamento empreendedor. Então, ele pode ser desenvolvido, porque ele é comportamental. Agora, se você foca nisso e aprende sobre negócio, são duas habilidades que somam e vão muito mais longe, né? Então, a direção é mais importante que a velocidade. Porque se você não sabe para onde você está indo, você coloca em risco muitas perdas. E isso a gente pode aprender um pouquinho com a própria navegação. Então, se você não sabe para onde vai, você não consegue se preparar com suprimentos, por exemplo, para chegar pelo menos na metade do caminho. Preciso de mais combustível, preciso de mais alimentos, quantas pessoas precisam ir comigo? Então, se eu fiz metade do caminho com X, para eu chegar nos outros 50%, de repente, de um caminho que eu tracei, eu percebo que o que eu me planejei não deu. O que vai acontecer? Perdas. Então, isso é o planejamento com os riscos calculados. Você faz um planejamento com base aonde você quer chegar.
E sim, na primeira às vezes você erra, na segunda você erra, na terceira você vai ajustando. A parte boa é que ninguém morre, não é um risco de vida, exceto se você mexer com coisas que não deve ou com pessoas que podem mexer com a sua segurança. Mas diferente, por exemplo, do desbravamento, eles estão trabalhando com o oceano. E no oceano já tem muito risco por si só, né? Com a natureza. Enfim. Então, prepara o seu barco. Tem que preparar o barco e falar, olha, como que eu vou chegar lá? Eu preciso da ferramenta. Então, você precisa preparar o seu barco. E esse barco, ele é mental. Esse barco é a direção, é a visão, que você vai vendo todas as ferramentas que você tem para alcançar o que você precisa. Então, o que fazemos e como que a gente pode ajudar você? Até para não deixar esse vídeo muito extenso e com muita proposta, eu sempre vou focar numa primeira situação. Quem está vendo esse vídeo é porque quer ouvir sobre esse tema. Então, o que eu posso oferecer para você? Pelo menos um diagnóstico gratuito, porque ele é feito online. Então, se você está vendo esse vídeo, independente de qual canal, provavelmente eu deixei aí meu número do WhatsApp, mas de qualquer maneira você pode entrar no nosso site, lá também tem. Entre em contato comigo e aí eu vou passar um link para você fazer um diagnóstico. Você vai preencher um formulário, a gente recebe e eu te passo um gráfico. E aí você consegue ver quanto de lacuna você tem em nível pessoal e em nível dos negócios. E aí eu te passo a orientação. Depois desse diagnóstico, normalmente eu convido a pessoa até para a gente conversar e aí sim eu apresento as minhas soluções. Mas basicamente, assim, no resumo da conversa, o foco da minha empresa é sempre a gestão de negócios. Então é a gestão para fazer tudo fluir mais, para você prosperar. Mas é isso que eu posso oferecer para você nesse momento de forma gratuita, tá? Então, eu vou convidar você para entrar nas nossas redes sociais. Eu vou até abrir aqui. Estou usando a apresentação. Eu vou abrir exatamente aqui o nosso Instagram para você entrar no Borelli Academy. Coloca lá @Borelli Academy no Instagram, segue a gente, tá bom? E aí você vê as nossas postagens também. E eu vou apresentar aqui o Marketing Hunt só para você ter uma ideia do que eu estou falando quando a gente fala de ter direção. Esse aqui é o Marketing Hunt, ele é um sistema de gestão de marketing. Então, cada pontinho desse aqui é como se fosse um estágio que você primeiro organiza, e aí, a partir do momento que você tem os dados, você começa a caminhar dentro do seu mercado com informação. E aí você acaba tendo diversos pontos de gestão aqui, que não é o caso. O Marketing Hunt ele tem 3 níveis, então ele ainda está em desenvolvimento, mas a parte da organização, que a gente considera o C1, ele já está pronto, como se fosse o alicerce do marketing, tá? Então aqui, por exemplo, na trilha de resultados, você consegue ver rapidamente como que você está no seu marketing em relação a amor, ordem e progresso, e o total. Tá bom? Então, se quiser saber mais também fale comigo, mas comece pelo diagnóstico. O diagnóstico pessoal, ele é o primeiro passo aí para você primeiro enxergar as suas lacunas e aí, se você vai ser cliente da Borelli Academy ou não, é um segundo momento, tá bom? Então, até mais, gente. Desculpa pelos doguinhos, mas faz parte.